ministrando também, aproveitando um gancho que o nosso pastor César começou a estar ministrando em relação à semeadura, para você ver como é de Deus, né? Abra comigo em Marcos, capítulo 3, versos 27. Vamos ler esse texto. Eu não quero tomar muito tempo da igreja também. Irmãos, se você achou a referência assim citada, Marcos, capítulo 3, versos de número 27, pode se colocar de pé. Eu não sei o costume da igreja, mas o nosso costume, e com a permissão do nosso pastor, vamos se reverenciar a palavra do Senhor. Irmãos, eu sou teólogo, estudo teologia. Os judeus, eles reverenciam tanto a palavra do Senhor, que a Bíblia não pode ficar em cima de uma mesa, em cima de uma estante, não pode ficar à altura de um banco. A palavra para eles tem que ficar acima da cabeça deles. Cultura dos judeus. Por isso que muitas vezes nós nos levantamos, ficamos de pé para reverenciar a palavra do Senhor. Sempre quando fala a palavra de Deus, é o Senhor. Amém? Marcos, capítulo 3, verso número 27. Só quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus ou misericórdia? Glória a Deus. Dá uma olhadinha à sua frente, à sua retaguarda. Vem que não trouxe Bíblia e ofereça a sua Bíblia a ele ou a ela, para que nós possamos estar lendo juntos. Marcos capítulo 3, versos de número 27. E logo em seguida vamos ler Marcos 4, versículo 8. Diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Marcos capítulo 4, versos 8. Diz assim: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu a 30, e outro a 60, e outro a 100. E disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, é uma ferramenta da pedagogia. A pedagogia nos ensina que a alma do ensinamento é a repetição das palavras. Então eu vou ditar e você repete comigo, amém? Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, e outra 60, e outra a 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curva as suas cabeças, feche os vossos olhos, vamos orar a Deus. Amado eterno Deus, te damos graça por esta rica oportunidade de poder estar aqui te cultuando, te louvando e te adorando. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar profeticamente aos nossos corações. Esta é a tua igreja, esta é a tua palavra. Estamos famintos, sedentos, anelantes para ouvir a tua voz. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler diz a respeito do ministério de Cristo. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 3 que Jesus, ele saindo das águas próximo do rio de Tiberíades, ele subiu ao templo de Jerusalém. Porém, antes dele subir até o templo de Jerusalém, Marcos capítulo 3, ele parou, ele olhou para os discípulos e ele subiu ao monte para consultar a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha que nomear 12 discípulos. Ele tinha que estabelecer 12 discípulos, para que nós possamos entender melhor. Naquele tempo, segundo a teologia nos ensina, que tinha por intermédio de 3.000 seguidores Jesus Cristo. Esses 3.000 seguidores já tinham um grupo bem seleto, que eram os 70 discípulos. E entre os 70 discípulos tinha um grupo ainda mais seleto, que eram os 12 apóstolos. E entre os 12 tinha outros 3, que era Marcos, que era João, Pedro, João e Tiago, que eram aqueles que eram mais próximos de Jesus. Porém, Jesus, antes deles estipular, chamar aqueles discípulos para que pudessem andar junto com ele e ver coisas que ninguém viu, apenas aqueles discípulos viram, Jesus, ele subiu ao monte e ele foi orar com Deus. Mas, irmão, o que me atém aqui nessa palavra é que Jesus, antes de tomar uma decisão, ele subiu ao monte para orar, falar com Deus, para depois
depois de tomar algumas decisões. E quando ele desceu do monte, eu fico imaginando ele olhando aquele monte de discípulos, mais de 70, e ele começa a chamar os 12, e ele começa a olhar e falar: Simão, filho de Barjonas, não se chamará mais Simão, mas sim se chamará Pedro. E ele vai olhando para outro e vai mudando os nomes. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando ele chama os discípulos, primeira coisa que ele faz, ele muda o nome. Depois que ele muda o nome, ele fala para ele: eu estou dando a vocês poder para curar enfermos. Que mais? Autoridade para expulsar demônios. Irmãos, quando Jesus nos chama e nos vocaciona para uma obra, ele nos dá um nome a zelar. Aleluia! E eu não vou afrouxar a rédea aqui, porque Deus, quando ele me chamou, eu era retardado mental, ele me curou, e ele falou: vou fazer de você voz profética, e você vai pregar a minha palavra. Eu não vim aqui alisar a cabeça de crente, eu vim aqui trazer fé sobre a tua vida. Você tem um nome a ser zelado. Aleluia. Nós temos que zelar esse nome. Você não é mais do mundo. Você não se assenta mais com aqueles amigos filhos de Belial. Você já não mais se assenta na mesa da Babilônia. Você já não anda mais com aquelas encapetadas. Deus hoje ele te deu um nome a zelar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 que um bom nome excede o valor da prata, do ouro e do rubi. O que eu quero dizer profeticamente para você é que as pessoas, quando te ver, tem que ver em você Jesus. As pessoas, antes de falar algo de você, ele tem que olhar dos lados e falar: vou falar mal do irmão, vou falar mal do fulano, mas ela é mulher que ora, ele é homem de palavra, eu tenho que pensar bem o que eu vou falar dele, porque Deus te deu um nome. Sabe qual é o problema do Evangelho? Estamos banalizando o Evangelho. É tantas pessoas que casa um, casa com outro e paz. Então por aí nos nossos púlpitos. No meu não. No meu não. Lá tem que ter vida com Deus para pregar uma palavra. Deus, ele te deu um nome. A Bíblia diz em João capítulo 15, 16: ele te chamou, ele te escolheu, e ele te nomeou, e ele te enviou para que desse frutos, nossos frutos permaneça. Aleluia. Depois que ele nos chama, e ele tem um particular conosco, ele muda toda a tua história. Você já não anda pelos caminhos errantes que você andava. Ele te dá uma autoridade. Irmão, a autoridade que Jesus te dá vai além da autoridade judiciária, vai além da autoridade legislativa, vai além da autoridade medicinal. Por quê? Porque aquilo que a medicina não faz, por intermédio do nome de Jesus, você pode fazer. Quando o médico olhou para minha irmã e falou: Renata, você tem 0,0,2% de chance de engravidar, parafraseando, você não pode ser mãe. A autoridade estava dentro dela. Quando eu ia na casa dela, eu não gostava nem de dormir na casa dela, porque ela não prega, ela não canta, ela não profetiza, mas ela ora. Eu ia na casa dela, eu dormia no outro quarto, eu ficava até triste. Eu via aquela mulher gemendo e orando, falando: Deus, eu tenho te honrado, eu tenho te servido. Eu nunca vi meu irmão ficando com ninguém, nunca vi ela sentada na esquina, sempre trabalhando, servindo a Deus, lendo a palavra. E ela falava: Deus, agora tem um porém, eu quero um filho, eu quero receber uma criança. A autoridade que não estava na mão dos médicos, não estava na mão dos empresários, não estava na mão dos juízes, estava dentro dela, como está dentro de você. Graças a Deus. Muitas vezes nós pensamos: meu pai, é Deus que vai cuidar. Meu filho, vamos ter que levar naquela clínica. Não, irmã, vai chorar aos pés do Senhor. Quando olharem para você e falar: seu filho nunca vai ser ninguém. Quando falavam para minha mãe: eu quero que você levante a tua mão, põe a mão na cabeça dele e fala: vai ser um profeta de Deus. Um dia vai pregar na minha igreja, um dia vai cantar no meu congresso, porque é uma pessoa de Deus. Deus te deu autoridade. Irmão, olha aqui. Nós temos que procurar nossos pastores. Romanos capítulo 13, versos 1: sede sujeito às autoridades instituídas na terra por Deus. Nós fomos instituídos para isso, pastores. Nós temos que chorar com você, orar pela tua vida, mas você também tem que aprender a pagar o preço da oração. Você também tem que entender que você tem autoridade. Eu lembro quando era mais novo, as pessoas batiam na minha porta e falavam: missionário, vai na minha casa. Por quê? Porque a minha mulher está endemoniada. Eu falava: mas criatura, você também tem a autoridade de Deus. Quando Jesus nos chama, ele nos dá autoridade, e ele também nos dá poder. Que poder é esse? Expulsar demônios. Esse poder está dentro da igreja. Deus não deu para nenhuma outra pessoa. Ele não colocou na mão do poder legislativo, judiciário, poder executivo, não pôs.
Ele pôs dentro de você. Os discípulos entenderam esse propósito. E eles começaram a sair, a caminhar. E a Bíblia diz que Jesus, ele entrou dentro de uma casa. Eu não sei, eu conjecturo comigo, quem sabe na casa de João. João era aquele homem que entre todos os discípulos, ele era o que tinha mais dinheiro. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versos 20: e foram para uma casa, e outra vez a multidão fluía de tal maneira que nem Jesus podia comer um pão. A Bíblia diz que Jesus sentou para comer um pão, e quando ele sentou para comer um pão, as pessoas estavam ao redor dele, da casa, da mesa, começaram a fluir, e começaram a vir atrás dele, porque queriam ser curados, queriam ser libertos. Mas Jesus é como nós. Ele tem a natureza dele divina e tem a natureza dele humana. E houve as necessidades dele sentar e descansar. E comer um pão. E ele pensou, acabei de pregar. E ele, quem sabe ele pensou, eu acabei de cruzar. Olha a história. Eu acabei de alimentar 7.000 pessoas. Acabei de orar 12 horas. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, você vai ver, que ele subiu ao monte, ele ficou orando, e na quarta vigília ele desceu. Ele saiu na primeira vigília. A primeira vigília é 6 horas da tarde. A quarta vigília é às 3 horas da manhã. Ele ficou mais ou menos, em média, 12 horas orando por baixo. E depois de 12 horas sem orar, ele andou sobre as águas, ajudou Pedro, curou a multidão, subiu ao monte, orou de novo, desceu. E na hora que ele sentou para descansar, o momento dele, ele viu a necessidade da obra. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se levantou e ele começou a pregar. E na hora que ele começou a pregar, irmão, isso é lindo. A Bíblia diz que os seus, o povo que estava com ele, os irmãos dele, a mãe dele, aqueles amigos que foram criados com ele, queria prendê-lo. Irmão, não se assuste com o que eu vou falar aqui, porque é profético. Quando você não faz nada para ninguém, você só senta na igreja, só ouve a palavra, você não vem fazer faxina, você não ajuda no culto, não ajuda no som, não ajuda a cantar, não ajuda a pregar, ninguém se incomoda com você. Agora, quando Deus, quando usa a tua vida, começa a colocar palavras de sabedoria nos teus lábios, começa a abrir a tua visão espiritual, começa a te usar nesse culto para pregar, começa a usar você aí sentado para revelar, as pessoas que estão ao redor de você não vão entender, vão fazer que nem fizeram com Jesus, está fora de si, vão prender ele. Mas irmão, eu quero que você entenda isso. A maior certeza que Deus está na tua vida é porque tem alguém que não quer ouvir você cantando, é porque tem alguém que está te perseguindo, é porque tem alguém que fica analisando a tua palavra, o teu português. Ei, receba aí. Você pode até não ter uma Bíblia profunda, você pode não ter conhecimento, mas a unção de Deus sobre a tua cabeça, e Deus, ele não aceita o candelabro para ficar escondido embaixo da cadeira, é para colocar no velador, e todo mundo que entrar vê a glória dele brilhando sobre a tua vida. Aleluia. Nós temos um tempo, irmão, de descansar, mas tem um tempo que Deus nos levanta para ser usado por ele, e nós temos que entender esse propósito e fazer a obra dele. Aleluia. Jesus, quem sabe aqueles que um dia foram alimentados por ele, quem sabe o vizinho dele, quem sabe ele fez uma mesa para o vizinho, ele era carpinteiro, alguém que ele carpiu o quintal, alguém que de repente ele fez uma cadeira e falou: ei, é o filho da irmã Maria, é o filho de José, ele está fora de si, ele está falando que ele é o Messias, ele nunca foi ninguém, nunca fez nada, agora ele está falando que ele é o enviado do Senhor. Irmão, escute isso. 2 Coríntios capítulo 2, versos 15. Porque o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Quando você está no Espírito, não espere que as pessoas que estão na carne venham te compreender. Quando você está no Espírito e você libera uma palavra nesse altar, ou quando você conta uma visão tua, não espere que as pessoas venham entender. Nem todos vão entender, mas eu quero que você receba essa palavra. A tua busca, aleluia, a tua sede, a tua fome, a tua fidelidade denuncia a negligência do povo alheio. Eu vou explicar. Quando você começa a ler, quando você começa a pregar, quando você vem na igreja, você não tem medo de derramar as tuas lágrimas, você não tem medo de dar glória a Deus, porque dar glória a Deus quando o pregador manda é fácil. O difícil é você dar glória a Deus quando você vê que o culto não está na fiação, é você está na fiação. Aleluia. Aí, irmão, escute isso. As pessoas vão ver e vão ficar bravos. Sabe por quê? Porque você está buscando. As pessoas estão vendo que você está com sede. Aleluia. As pessoas vão olhar e vão falar: está acontecendo uma coisa diferente com ela. É porque ela está recebendo mais. É porque você está buscando mais. Jesus, a Bíblia diz que os próprios amigos dele, aqueles que estavam ao redor dele, tentaram pegar ele.
Falaram: prende Jesus, está fora de si, está maluco. E a Bíblia diz que Jesus saiu dali. Marcos capítulo 3, 25. E se Marcos capítulo 3, verso 25, abra comigo, irmãos. E se uma casa estiver dividida, Jesus ele começou a pregar para as pessoas que vieram prender ele. Escute só. E ele olhou para aquela multidão, olhou para os discípulos e ele falou: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se um reino estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá. Sabe o que Jesus estava falando? A união faz força. Está entendendo o que eu estou falando? Você quer ver um trabalho prosseguir, prosperar? É ter união. Escute, isso é revelação, irmãos. Isso é revelação. Salmo 133, versos 1. Ó quão bom, e quão suave, e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em união, aonde o Senhor ministra a tua bênção, a tua unção. Olha a comparação que o salmista faz. É como um óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, sobre a orla de Arão. É como um óleo precioso. A unção na nossa vida, irmão, escute, vem na nossa vida por intermédio de comunhão. Hoje é culto de ensino, não sei. A unção na nossa vida vem por intermédio de comunhão. Então não adianta você se isolar, ler a Bíblia, jejuar, orar, e você chegar na igreja e você não conseguir cumprimentar aquela pessoa que te persegue. Não adianta você fazer cara de crente, fazer biquinho aqui para cantar, sendo que você não tem comunhão com a tua irmã. Não adianta você olhar para a cara dela em época de ceia e você falar: eu te amo, irmã, glória a Deus. Mas lá dentro do teu coração tem uma raiz de amargura, irmão. Deus vai buscar uma igreja limpa, de boa obra, zelosa. Irmão, escute o que eu vou falar para você. Tem muita gente que está por aí de veste suja, manchada. Não adianta pregar bonito, não adianta ter Bíblia, não adianta ter unção se não tiver um coração puro. A unção na nossa vida faz a diferença. E como que eu vou ter unção? Com comunhão. Tem pregador por aí que ele fala: eu vou pregar e acabou. Às vezes o pastor nem autorizou e nem deu a bênção para ele. Quando eu era mais novo, eu prego desde a minha infância. Fiquei 8 anos pregando na Fundação Casa. Recebia convites para pregar por aí. O pastor falava: senta, não vá não, preciso de você aqui. Irmão, quem que não gosta de pregar? Quem que não gosta de sair? Eu já saí do país, já fui em vários estados, eu queria sair. Mas o melhor é obedecer, eu tenho que ter comunhão com a minha igreja. Se meu pastor falar não vai, eu não tenho que ir. Se meu pastor falar fica, eu tenho que ficar. Se ele falar o culto começa às 7h30, eu tenho que chegar antes das 7h30. Se ele falar para mim: preciso de você no culto de ensino, eu tenho que vir, eu tenho que ter união. A união faz a diferença. Vá tentar fazer um congresso sozinho, vá tentar dirigir um ciclo de oração sozinho, vá tentar pastorear sozinho, você não faz nada, irmão. Tem que ter união. Verdade. Jesus falou: olha, se o reino não tiver unido e ele tiver dividido, ele não pode subsistir. Para finalizar, e aqui eu quero concluir, ele começa dizendo: ninguém pode roubar a casa do valente sem antes manietá-lo, e então primeiro entrar na tua casa e assim saquear os seus bens. Jesus está fazendo uma comparação aqui da igreja, aonde Satanás é o valente, e Satanás ele está com os nossos bens. É uma comparação que ele está fazendo. Isso é uma parábola, não é fato real. Parábolas são fatos fictícios, aonde o que está dando a parábola, ele ministra a parábola e quem está ouvindo dá a sentença. Isso é regra, é hermenêutica, regra de teologia. Se interpreta, depois você aplica. Então estou interpretando para depois aplicar sobre os nossos corações. Uma comparação que ele está falando: Satanás é o valente. Ele está dentro de uma casa e os nossos bens estão com ele. Mas para você entrar e você tomar aquilo que é teu, você tem que manietar ele. Para depois você entrar, aqui é manietar, é você prendê-lo. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Você tem que ser mais forte que o seu adversário. Sabe que tem muita gente que tem um ministério enterrado e não vai para frente, porque não consegue ser mais forte do que aquela mágoa que Satanás coloca no coração. Sabe que tem muita gente que muitas vezes não prospera na tua empresa, porque o orgulho que Satanás coloca no coração dela é maior do que a humildade que Deus está tentando plantar na alma dele.
Tem pessoas que não conseguem vencer o vício que Satanás um dia colocou no coração dele, na boca, na carne. E Deus está falando, se você quer receber os bens que é teu, você tem que ser mais forte que o inimigo. Nós temos que ser mais fortes. Tem pessoas que ficam numa esteira espiritual, não vence, não vai para lugar nenhum. E escute isso aqui, irmão, isso aqui Deus falou comigo, quero compartilhar com você. Ezequiel capítulo 37, versos 1. E ele diz: e veio a mão do Senhor sobre mim, e me tirou e me levou em espírito, e me colocou num vale, e me fez andar em vale de ossos secos. E ele olhou para mim e ele falou: Ezequiel, poderão porventura reviver esses ossos? Ezequiel falou: Senhor, eu não sei. Tu sabes, irmão, entre os 40 profetas que escreveram a Bíblia Sagrada, um dos mais versados e conhecedores é Ezequiel. Perde apenas para Esdra, que é o mais conhecedor abaixo de Esdra, Ezequiel. A história extra bíblica diz que Ezequiel, ele era o Senhor, cabelo cacheado, descendente de uma linhagem de sacerdotes, conhecedor, versado na palavra. E Deus pegou ele em espírito e colocou ele sobre o monte em espírito. Sabe por quê? Porque Deus não vai usar ninguém na carne. Você quer ser usada por Deus? Tem que pagar o preço do jejum, da oração, da leitura da palavra, da oração, da renúncia, irmão. Nada mais junta a unção sobre a cabeça do homem de Deus do que a renúncia e a adoração. Tem dois caminhos para você encontrar Cristo aqui hoje ou amanhã. Primeiro, irmão, é a renúncia. É quando você perde alguma coisa, você chega diante de Deus, a sua voz não sai, o seu fôlego embarga, mas a sua alma clama e alcança o coração de Deus. E a segunda é a adoração. É quando você não espera receber nada, é quando você dobra o teu joelho e você venera Ele. Aí, irmão, a glória desce, o poder desce, te envolve. Aleluia. É dessa maneira. Para Deus nos usar, tem que ser no Espírito. Tem pessoas que querem ser usadas, querem ser uma bênção, querem ver as coisas desenvolvendo, mas não é humilde, não paga o preço. Sabe o que a Bíblia diz? Tiago capítulo 4, verso 6. Aos orgulhosos, aos soberbos, Deus está falando, eu resisto. Aos humildes, eu dou graça. O orgulhoso, o soberbo, ele chega, ele pega o microfone, ele quer cantar, ele quer ensinar, ele entra na empresa e ele está lá, está sentado, já é cursado, já fez a faculdade, mas aquele que é humilde, e às vezes não é nem filho de Deus, é filho de Belial, mas ele é humilde, ele é manso, ele é tranquilo, ele sabe, ele é educado, ele sabe tratar as pessoas, ele é líder dele, é líder dele. E ele está lá, e ele chega e ele fica pensando, um dia eu vou alcançar aquela vaga. Aí ele chega aqui, um dia eu vou pregar, eu vou cantar. Só que ele está cheio de orgulho, está cheio dele mesmo. Ele não consegue esvaziar dele mesmo. Aí ele começa a pregar, ele vai na teologia, ele vai no português correto, ele vai com a voz bonita, usa melisma e canta aquela voz bonita, e Deus está assim, de braço cruzado. Porque o culto sem a unção, irmão, sem a presença de Deus, é um culto vazio. E a igreja sabe quem tem e quem não tem. A igreja sabe quando o pregador está na direção e quando não está. A igreja também sabe quando o pregador está na direção e a igreja também não está na direção. Porque nem Deus fala quando o povo não quer ouvir. Se Deus não fala quando o povo não quer ouvir, quanto mais um homem carnal dotado de falhas e pecado. Mas quando você é humilde, aí Deus te dá graça. E para concluir, estejais de pé. Passei 5 minutos do horário. Irmãos, Marcos capítulo 4, versos 8. A Bíblia diz que ele saiu entregar e lançar semente. Na primeira semente que ele lançou, ele caiu à beira do caminho. Essa palavra que diz à beira do caminho é que a pessoa ficou dispersa. E as aves de rapina, que é o inimigo, veio e roubou a boa palavra. Irmão, escute isso aqui é um apelo de um pastor, de um missionário, de um teólogo, eu não sei, de um irmão, de um companheiro. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque estão pegando, Jô Soares está pegando pastores, coloca lá no programa dele e dá show de Bíblia neles. Nós somos o povo que deve conhecer a palavra e não conhecemos a palavra. Nós temos que amar a palavra. A palavra, irmão, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, verso 33, que aquele que confia no Senhor de forma alguma será confundido. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos serão enganados e poucos não serão enganados. Sabe por quê? É quem tem palavra, irmão. Você tem que ter palavra, você tem que se alimentar da palavra. Não adianta vir na igreja e dar o seu culto de adoração a Deus e depois você ficar dispersa.
Você vem na igreja e você traz a orelha, mas o ouvido coloca na caixinha de fósforo e deixa na casa. Tem que vir aqui se alimentar da palavra e lembrar do que foi pregado. Eu lembro que 1 ano atrás eu vim aqui, um senhor velho, cabeça branca, pregou sobre Salmos, versículo 51, versos 11: não lances fora da tua presença e não retire teu espírito. Nós não podemos deixar Satanás roubar a nossa palavra. Segunda semente que o senador saiu a lançar, caiu entre pedregais, em pedras. A Bíblia diz que veio o sol causticante, ele não tinha raiz, secou-se e morreu. O que é raiz, irmão? É estrutura, é ter fundamento, embasamento na palavra. Terceira semente diz que caiu e veio as pragas e a sufocou, e a semente, a palavra não produziu. E a quarta, Marcos capítulo 4, versos 8, caiu numa boa terra, e de uma semente gerou a 30, de 30 a 60, e de 60 a 100. Agora, eu venho em nome de Deus perguntar para você: que terra, que tipo de terra é você, crente? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Que tipo de terra você é, crente? Você é o tipo de terra das suas amigas que você vê que diz que é crente, mas não é? Não consegue dizimar, não consegue ofertar na igreja? Aquele teu amigo que diz que é crente, mas não larga da bebida, não larga do cigarro, e a primeira oportunidade que ele tem, ele pega mesmo. Que tipo de crente você é, mulher? Aquela que chora, dá bom testemunho? Ou fica emprestando ouvido para ouvir conversa de filhos de Belial? Nós temos que ser terra boa. Mais do que ouvir a palavra, temos que aplicar a grandeza do Evangelho, porque ela não é calcada em falácia. Porque se fosse calcada em falácia, qualquer filósofo poderia pregar, qualquer orador poderia pregar, qualquer um orador que sabe falar bem nossos vernáculos sagrados poderia ser um pastor. Mas o lindo do Evangelho é que ele é calcado, ele é ostentado, ele é embasado na prática. Nós temos que ser boa terra. A palavra que cai no nosso coração tem que dar fruto. Aleluia, Deus. Feche seus olhos, levante suas duas mãos. Comece a orar a Deus e comece a entregar na mão de Deus algo que você sabe que há necessidade de mudança. Às vezes é a tua pequena fé que Deus está sempre falando que vai fazer, e você fala: Senhor, quando? Às vezes é um vício e você fala: Senhor, eu preciso de mudança. Às vezes, irmão, é uma semente de amargura que está matando a tua estrutura, a tua raiz, e não vai deixar essa semente crescer. Coloca na mão dele. Você é terra boa. Hoje Jeová vai arrancar toco, quebrar pedra, vai adubar a tua terra, e a semente já está regando o teu coração. Você vai plantar e vai colher, e de 1 a 30, 30 a 60, de 60 a 100, porque essa é a palavra de Deus para a tua vida. Xaná, Suriquinábia, Ergia, Flácia, Jovinaya, Súria. Espírito Santo de Deus, começa a sondar os nossos corações. Veja, Deus, as nossas debilidades. Veja, meu Pai, a área que nós necessitamos de mudança, e muda a nossa história, muda a nossa vida. Nós queremos ser terra boa. Nós queremos, meu Pai, ser terra adubada, terra que produz, meu Pai, não terra infrutífera. Irmãos, nós temos que começar a produzir frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Você erra, você se arrepende e não faz mais. Fecha a tua mão. Começa a agradecer a Deus a vitória que Ele já te deu nessa área. Rei Massuriquibias, Xanamassuriquinebriovas, Rei Calamabriova Súria. Pai, como profeta da palavra, eu quero profetizar vitória sobre a vida da tua igreja. Vitória na área sentimental, vitória na área profissional, vitória na área familiar, Deus, vitória na área ministerial, vitória na área conjugal, social, meu Deus, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que eu estou saindo de posse de vitória, e aquilo que é meu por direito eu recebo, eu me apodero, e por meio de fé, somente fé, Jesus, eu te agradeço
Amém? Pode aplaudir bem forte a Jesus Cristo, porque Ele é digno de louvor e adoração. Amém, irmãos? Pode se assentar. Oportunidade e dizer que eu amo estar aqui com vocês. Amém? Nosso pastor César, eu lembro a última vez que nós estávamos aqui, e hoje foi um prazer estar aqui e rever a amada igreja do Senhor, militando, trabalhando, né? Trabalhando na terra, porque a certeza é, irmãos, aquele que anda chorando, semeando, aleluia, voltará com os seus molhos e os seus frutos, irmãos. Irmãos, eu sempre digo isso: quando você vai fazer algo para você ou até mesmo para o homem, às vezes você perde o tempo. Você vai pagar uma conta, você vê que o juros está maior, faltou um dinheiro, vou ter que voltar semana que vem. Vai comprar um bem, você um móvel, uma cama, você fala: meu Deus, eu acho que não vai caber no meu quarto. Vou ter que consultar meu marido, vou ter que tirar a metragem. Viagem perdida até o banco, viagem perdida até a loja. Mas toda vez que você vem na casa do Senhor, aleluia, você nunca vem de viagem perdida. Deus sempre tem uma bênção, uma vitória para você, irmão. Teve momentos na minha vida que eu fui na igreja, eu recebi uma bênção de Deus, Deus falou: lembra aquele dia? Lembro. É aquela bênção. Você não está vendo, muitas vezes não está entendendo, mas lá na frente você vai entender a providência de Deus sobre a tua vida, pelos seus atos de fidelidade hoje. Assim diz o Senhor, amém? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Nós vamos embora, mas nós deixamos um forte abraço, em nome de Jesus. Quero ver o meu microfone.